Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina minha alma, dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, vamos às partilhas, né, da escola. Vou partilhar o estudo 57, o primeiro vídeo, o vídeo 1 do estudo 57. E vou estar um pouco mais devagar ultimamente, né, para falar e tudo. Mas faz parte, né, do período que eu estou de gestação. E até é comum ficar um pouco mais... Parece que a gente fica mais cansada, né? Mais cansada, assim, sabe? É um pouco mais devagar também, mas faz parte, né? Mas graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus que a gestação está sendo uma bênção, né? O que eu tenho a dizer desses primeiros meses, né? Desse trimestre que eu estou, né? Terminando ele. Ele foi um período muito abençoado, muito tranquilo. Estou vendo muito mesmo o sinal da divina vontade, fazendo com que seja tudo muito tranquilo, muito, muito sereno, né? Às vezes as pessoas até questionam, né, da família, comentam alguma coisa, nossa, mas você
você não está sentindo isso, você não está sentindo aquilo, não está passando mal, né? Mas essas coisas não estão acontecendo, né? Está sendo uma gravidez muito tranquila mesmo, na graça de Deus, né? E está sendo um período também de muita paz, né? Muita alegria, de espera, né? De vivendo cada momento que o Senhor me dá para viver nessa gravidez, né? Meu esposo também tá amadurecendo muito, tá muito alegre, tá assim, aberto mesmo, né? Para criança, né? Tava aberto para a vida quando nós concebemos, né? Tava totalmente aberto para tudo isso, né? Foi tudo feito, né? No tempo certo, né? E os dois juntos, realmente, né? Porque onde dois estão, Deus está presente, né? Então foi feito tudo assim, né? Com união, né? Com concordância, com amor, né? Então, aí gera-se esse fruto, né? Então, é muita graça de Deus. Essa criança que está no meu ventre, né? Já entrego ela à divina vontade, que ela também já comece, já oferta a vontade humana dela para Deus, né? Já peço o batismo, né, para ela, né? Já recebo por ela o batismo, peço o Espírito Santo que possa ser derramado nela, já consagro a memória, a inteligência e a vontade dessa criança que está ouvindo, né, participando comigo dessa meditação. Então, nós podemos dizer assim, estamos em três, muitos, né, porque na vontade de Deus a gente está unido a todos, né, então, essa criança está também participando, que ela receba já esses conteúdos, esses ensinamentos, que ela já ouça, preste bastante atenção para aprender tudo, né? Desde o ventre, porque a gente sabe, né? Como o próprio estudo vai falar disso, né? Que a criança, desde o ventre, ela já recebe o germe, né? Da culpa original, e por isso é necessário o batismo, né? E é necessário ela viver na divina vontade, para viver totalmente unida com Deus em uma só vontade, né? Então eu já entrego ela. Eu sei que ela terá a liberdade dela, como Deus respeita a liberdade de cada um, mas eu já vou tomando posse por ela, já vou colocando essa criança nas mãos da vontade de Deus, para que seja conduzida conforme a vontade de Deus, né? E que ela escute também, já receba esse alimento, assim como eu passo para ela a energia, né? A vida, através do que eu alimento, através de mim, ela recebe o alimento. Então, que ela também possa receber esse alimento, que é o alimento mais importante, né? Que uma mãe pode passar para o filho, que é o alimento espiritual. Não tem coisa mais poderosa, né? E como que uma mãe, né? Um pai, uma mãe, tem uma influência poderosa sobre os seus filhos, né? Para serem realmente, né? Eles são representantes de Deus na Terra, sendo criadores com Deus. Então, é muito importante, né? Por isso que é importante, ó, cada um tá no seu posto, na sua ordem, né? Para a qual foi criado, para poder também ser canal de luz uns para os outros. Então, que essa criança receba também os frutos dessa meditação, todas as mães gestantes, todas as crianças do ventre, que todas sejam também consagradas à vontade de Deus, todas sejam visitadas por Deus nesse momento, né? Eu me uno, né, falando isso para o meu filho, para minha filha, que está no meu ventre, né? Eu peço por todas as crianças que estão no ventre de suas mães, que todas recebam os frutos dessas meditações, que todas sejam atingidas por essa graça, né? Amém. Então, é bem interessante no início do estudo, porque é triste, né? E ao mesmo tempo é difícil essa questão da queda do homem, da culpa original. E o que Deus fala uma coisa assim muito séria pra gente pensar. Ele fala assim, como o homem, né, subtraiu da minha vontade, preferiu ter a sua vontade humana, né? Então teve uma vontade fora da minha vontade, então era uma vontade inimiga minha, né? Contra a minha vontade. Quando o homem teve a sua vontade humana, eu deveria, né? Ele fala assim, eu deveria mandar ele para um lugar onde não tivesse, né? Já que ele quer fazer a vontade dele,
e não quer a minha vontade, então, mas não teria lugar na terra, não teria lugar em nenhum lugar que pudesse escapar da vontade de Deus, porque tudo foi criado pela vontade de Deus, tudo que existe, o céu, a terra, cada lugar desse mundo, qualquer lugar que existe, tudo foi criado por Deus. Tudo é regido pela vontade dele. Então, onde colocar o homem, né? Então, por isso dá para entender como que aconteceu, por que que Jesus fala que o ser humano se tornou um ladrão, né? Se tornou um usurpador, ele se tornou um ladrão da criação. Porque já que ele não queria mais pertencer, né, a esse regime da vontade divina, mas foi ter sua vontade humana separada da de Deus, né? E a vontade dele foi criada por Deus para se unir à vontade de Deus. Mas quando ele se subtraiu disso, ele teve uma vontade contra Deus, uma vontade oposta a Deus. E onde que ele moraria com essa vontade oposta a Deus, se tudo que foi criado é regido pela vontade de Deus? Tudo, céu, terra, tudo, purgatório, até os infernos, né? Não tem um lugar. Aí você fala assim, até o inferno, sim, tudo é regido por ele, tudo tem uma a justiça de Deus, está o regime de Deus. Até as pessoas que estão lá no inferno, ninguém pode escapar da vontade de Deus, né? Elas quiseram, né? Não quiseram viver sob a proteção de Deus, não querem viver no céu, mas mesmo assim elas vão viver com essa verdade, sabendo que em tudo eles vão saber a verdade, vai ver a vontade de Deus que rege as próprias penas dele. As próprias penas deles, né, são regidas, né, ninguém recebe a mesma pena e a intensidade da pena tem uma justiça ali, tem um equilíbrio ali, então tudo a vontade de Deus rege, não tem como escapar de Deus, né? Então não existe essa realidade, né? Só mesmo na escolha da pessoa, né? Na escolha que a pessoa faz. Então, como ele veio, né, ele foi viver e usar dos bens da terra, ele ficou como que alguém que não quer, né, viver às custas do pai, vamos dizer assim, sobre o regime do pai, sobre a obediência ao pai, né? Mas então ficou como que alguém assim que está roubando, porque não pertence a ele, né? Pertence ao pai. E ele não tendo aquela comunhão que ele tinha, aquela unidade com o pai, então ele ficou como que alguém que esteve fazendo um rombo, né? Porque estava usando de algo que não te pertence. Então é muito séria a situação que ficou o homem. Essa situação de roubo do Criador por ter se separado da vontade de Deus. Então, mas Deus não tinha um lugar fora da vontade dele para lançar o homem. Não tinha. Então ele utilizou dos bens que o próprio Deus criou. Entendeu? Então, mas é muito triste essa realidade de ficar como um ladrão. Porque alguém que, né, tá oposto, alguém que não usa do bem, mas é como se não quer o plano, né? Não quer o que o doador do bem, não quer o doador do bem, não quer o que o doador do bem tem para oferecer, não quer o doador do bem, não quer viver na mesma vontade do doador do bem, quer ter sua vida própria, mas como ele não pode, ele vai e pega daquilo que o pai já deu, né, para manter a sua vida. Então, é uma situação muito complicada. E no trecho, né, Jesus vai explicar que por causa, né, do homem ter saído da vontade de Deus, vem toda essa desordem que nós vemos, né, essa desordem, porque ficou como que, pensa assim, um filho que não quer mais, fala assim, pai, o senhor não manda na minha vida, eu sou dono do meu nariz, pai. Eu não, a partir de hoje eu não quero relacionamento com o senhor. Mas não quero que o senhor me diga o que fazer, vou fazer o que eu bem entender. Só que aí o pai mora ainda na casa do pai, aí entra pro quarto dele, vai lá e come a comida do pai, veste a roupa que o pai comprou, usa a água e a luz que o pai tá pagando. Então ele fica como que um ladrão. Mas o pai, por misericórdia, não joga ele na rua. O pai, por misericórdia, não destrói ele, né? O pai, por misericórdia, o mantém, o conserva, porque não destrói aquilo que ele criou, né? Então, mas ele fica numa situação terrível. Não é a condição de ordem verdadeira qual Deus nos criou. Fica numa situação de desordem. E dessa desordem fica como filhos rebeldes na casa do pai.
E também rebeldes uns com os outros, com os irmãos, né? Porque se separa desse vínculo com o Criador, também perde o vínculo com a criatura, perde o vínculo também com os irmãos. Não vai saber tratar uns aos outros, né, de uma maneira respeitosa. Então vira uma família complicada, né? Como estava sendo falado, né? Como que fica uma situação de um pai que vê os seus filhos brigando entre si, porque perdeu dentro de si essa união. Então, por isso que a gente vê tanta desordem, tanto conflito, né? Tantas guerras, tudo consequência do egoísmo do homem que está separado da vontade de Deus. Perder, porque quando a pessoa perde a união, tem um trecho do livro do céu que Jesus fala isso. Quando o ser humano perde a união com a cabeça, né, com Deus, ele também vai perder o vínculo com todas as autoridades. Não vai respeitar nenhuma autoridade mais, vai pisar uns nos outros, né? Então perde toda a estrutura. Porque Deus é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é nele que nós devemos nos apoiar. Então, e aí fica esses filhos ingratos com o pai que tratam mal uns aos outros. Então, é uma desordem. Então, é muito complicado. Então, o que que faz, né? O que que Deus está permitindo a gente ver? Por que essas guerras, essas confusões, essas notícias que traz pra gente, né? Tanta coisa, né? Que provoca na gente tanta coisa, né? Tanta coisa sendo mostrada, tantas notícias, tantos acontecimentos e coisas assim que você, nossa, não consegue acreditar que o ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa. De tão egoísmo, de tão assustador, né? Igual eu vi a mulher, tá todo mundo falando disso, né? A mulher que foi no banco com o tio que já estava morto. Aí eles vão investigar para ver se ele morreu no banco, porque a defesa da mulher tá falando que o tio dela já tinha falecido no banco. Mas a suspeita, ela foi presa. A suspeita é de que ela tirou ele de casa morto, levou ele no banco e foi pedir um empréstimo. Eu não sei lá quantos mil lá, não sei se é 17 mil reais. E aí os funcionários começaram a desconfiar, porque o moço não respondia, ele tinha que assinar a papelada para o empréstimo. Aí ela ficava disfarçando, levantando a cabeça do moço, pegando na mão dele, pondo a caneta na mão dele, para ele assinar. Olha que coisa assustadora. Assustador, assustador. Aí você vê umas coisas dessas e fala assim, parece cena de filme, parece ficção, né? De tão assustador que é, mas é a realidade. E tá o ser humano. E tem um para quê, né? Do Senhor tá permitindo. Nós estamos num tempo assim de muita verdade aparecendo, mas essas verdades são assustadoras, né? É um tempo de revelação, né? De colocar aquilo que está no coração do homem para fora. Tá saindo o pior dele agora, né? Parece que tá saindo o pior do que estava guardado dentro dele, né? Tá aparecendo. As guerras são isso, né? As guerras são isso. Por trás da guerra é egoísmo, por trás da guerra é riqueza de para uns e pobreza para outros. A guerra é um esquema, a guerra é um esquema de enriquecimento, né? Então, a guerra é um esquema de enriquecimento e quem paga com ela é os pobres que pagam, né, para o armamento, tudo que é gasto. Não sei quantos bilhões, sei lá quanto lá que o Irã já gastou só com os mísseis que ele lançou sobre a Israel. Então, é muito dinheiro, mas já tem quem financia esses homens que vão jogar essas bombas. E depois, quem vai pagar o imposto? Quem vai pagar o pobre, né? Através dos impostos, aumento do alimento. Por isso que a inflação sobe quando tem guerra. Por isso que os alimentos ficam mais caros quando tem guerra. Tudo fica mais caro para tirar dos seres humanos, né? Do cidadão, o pagamento, né? E a pessoa não queria aquilo. Vai lá perguntar para os russos lá, se eles, a maioria não vai querer invasão à Ucrânia, vai querer se deixar a Ucrânia em paz, deixa ela pertencer à OTAN e fazer o que ela quiser lá, deixa ele ser independente. Mas por causa do egoísmo de uns, eles levam em ruína tudo. Por quê? Porque esses governantes perderam a submissão a Deus, a cabeça, Deus. E por perderem submissão, eles levam o seu povo à ruína também. Eles levam o seu povo também ao sofrimento. Esse é um motivo de sofrimento para o seu povo também, de padecimento para o seu povo. Enfim, tudo fruto do egoísmo, tudo fruto disso. E aí eu estava, né, também vendo a reportagem de uma mulher da mulher, né, que matou
medicou e deu excesso de medicamento e matou o filho, né? E em vez de levar para o hospital e contar o que aconteceu, junto com a outra mulher com que ela vivia, jogou a criança no rio, trem assustador, né? Foi para cadeia, né? 57 anos de prisão. E quando eu estava vendo tudo aquilo, o depoimento dela, perguntando para Jesus, meu Deus do céu, meu Deus, o que que se passa, né? Mas aí eu abri uma passagem da Bíblia, né? E lá o Senhor fala que tem uma passagem muito forte, uma parte muito forte, que ele fala assim, que deixaria, que há um tempo eu vou deixar aparecer o pior. Ele estava falando assim, não vou falar, não sei falar exatamente como estava escrito lá, mas ele estava falando assim, que a loucura de uns serão testemunho para os outros, né? Serão testemunho para os outros verem, né? Para avisar os outros, né? Para a pessoa ver também, porque muitos vão, porque querendo ou não, porque do mesmo modo que você vê um bom exemplo e se espelha, a pessoa vê um mal também, e ela pode também pensar, nossa, eu tenho que me comportar melhor com meu filho, né? Eu tenho que me comportar melhor com as atitudes que eu tô tendo, olha lá. Olha para você ver, né? O que que o descontrole leva. Tantas coisas. Então, também serve de um aviso para as pessoas, entendeu? Então, é um tipo de aviso. É um tipo de, olha, por esse caminho não presta. Por esse caminho não presta. Não é esse tipo de mãe que eu fui chamada a ser. Não é esse tipo de pai que eu fui chamada a ser por Deus. Então, de certa forma, é um aviso para o homem perceber a loucura que é ele quando ele está fora da vontade de Deus. A loucura que é os pensamentos dele, né? Então, serve também para o ser humano, de alerta para o ser humano. Então, nada é por acaso. Deus está permitindo, nesses tempos, aparecer tudo isso para que o ser humano conheça a si mesmo também, para que o ser humano veja quem ele é mesmo, conheça mesmo o monstro que é em si, porque essa própria mãe falou, eu sou um monstro, eu fui um monstro, eu reconheço, entendeu? Que a pessoa reconheça mesmo o que ela viveu, reconheça mesmo o que ela é ser sem Deus, separado de Deus, sem união com a vontade de Deus. Então, é necessário, é um tempo de revelação também, mas de revelação do próprio homem, para o próprio homem. Para o próprio homem ver e ver o caminho que está levando para ele mudar, para ele se arrepender, para ele se emendar, para ele sair desse mau caminho. Então é um ato de misericórdia muito grande que Deus faz. Então não pensa que tudo é treva. Por mais que as notícias sejam difíceis, por mais que os acontecimentos sejam difíceis, mas Deus usa de tudo isso para um bem. Porque só de uma pessoa ver uma situação dessa e falar, poxa, eu tenho que mudar minha atitude, poxa, não é assim que Deus quer que eu haja. Isso já é uma luz para aquela pessoa, né? A pessoa perceber, olha, onde que levou a minha situação. E Deus usa da própria justiça humana para purificar o homem, para corrigir o homem. Então, o tempo de prisão que a pessoa leva, o tempo também é uma oportunidade para a pessoa se converter. É um tipo de freio também, porque a pessoa sai daquela situação que está e busque uma mudança. Então, tem muita coisa que Deus faz através dos sofrimentos. Então, é muito interessante, que Jesus vai falar muito disso nesse estudo, sobre é uma desordem, é terrível, mas o que Deus está fazendo através disso, o que Deus está fazendo através disso, o quanto que é importante que nós abramos os nossos olhos, né, e reconhecemos o que nós somos por nós mesmos e o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. Então Deus está dando esse tempo para o homem conhecê-lo de verdade, conhecer a si mesmo. Então quando a gente vê esse estouro, né, aí Jesus estava explicando que quando a gente vê esses estouros de guerra, de conflitos, desde quando Jesus ele estava há um tempo, né, antes da Luísa, ele deu um tempo de muita misericórdia para o ser humano. Então, ele deu um tempo assim para que o homem pudesse desenvolver uma moralidade, né? Então, ele deu as leis, ele deu os profetas, né? E assim ele foi levando o homem para uma moralidade. Então, teve um tempo, né, que Deus deu tempo para o homem conhecer as coisas de Deus, deu tempo para que a palavra de Deus fosse propagada.
a Bíblia fosse, né, distribuída para todos, que fosse uma coisa que chegasse para todos. Então Deus deu um tempo, você segurou a sua justiça ao máximo para dar o tempo do homem a si pôr e não falar assim, eu não fiquei sabendo, eu não sabia de nada, eu não sabia de Jesus, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Então, vendo mesmo a pequenez do ser humano, né, Deus teve misericórdia e deu esse tempo para que o ser humano tivesse, realmente recebesse os conhecimentos, os valores, e permitiu um tempo mais tranquilo, permitiu até bons governantes, né? Permitiu o avanço da igreja, permitiu a Bíblia ser divulgada, então permitiu para que o homem pudesse ter acesso aos meios necessários. E depois da Luísa, ele liberou a justiça, né? Não segurou mais a justiça e permitiu também que viesse também todos os flagelos, os castigos que são frutos do pecado, não tem nada a ver com Deus. É fruto do pecado do homem as guerras, os conflitos, as violências, o egoísmo, tudo, né? É o próprio homem com o seu pecado, né? Que fez o acordo lá com o demônio lá e chamou todas essas coisas, né? Então, é o próprio homem com a sua vontade, né? Que quis essas coisas, que escolheu essas coisas. Então, é fruto da nossa própria desordem. Tudo que acontece, todas essas realidades. Então, Deus permitiu, mas também é ação da justiça para nos corrigir, para tocar nossa própria pele, para que a gente abra os olhos. Por quê? Porque o ser humano recebeu a palavra, recebeu instruções, mas muitos não se convenceram pela palavra. Muitos ainda começaram a negar o próprio Cristo. Muitos não reconheceram nem o que Jesus fez na redenção, nem as palavras ditas por Jesus, nem os ensinamentos. Então, é muito complicado isso. Então, a justiça vem com tudo, porque percebe que precisa realmente tocar a pele do homem para que o homem aprenda, né? A viver na vontade dele, aprenda a querer o que ele deseja. Então nós entramos nesse tempo de purificação pós Luísa, né? A partir da Luísa, e Deus, né, permite vir esses flagelos sobre nós, mas é tudo para a nossa purificação. Não pensa que o mal é um mal em si mesmo e que não tem nada só para prejudicar, só para tirar. Ao contrário, Deus transformou toda essa realidade. Jesus na cruz transformou toda essa realidade. Então, através dessa realidade, Ele usa isso para o bem. Ele usa isso para nos purificar. Ele usa isso para nos corrigir. Ele usa isso para nos tornar parecidos com Ele. Ele usa isso para que nós possamos conhecer nós mesmos e saber a verdade. Então, é muito sério isso. Então, a pessoa ele está permitindo mesmo que saia do homem o pior que está dentro dele, né? Que ele vomite o pior que está dentro dele mesmo, para que ele conheça o seu mal, para que ele veja que muitos dos pensamentos dele não têm fruto, não faz bem, não gera vida. A guerra não gera vida, né? Os atos egoístas não geram vida, só gera mal, só gera morte, só gera confusão. Então ele está permitindo para que o homem veja o fruto da sua própria escolha, veja o que isso causa, que isso se materialize, para que ele veja, olha os pensamentos dele materializados, o que isso traz de mal. Mas isso também se torna luz, gente, quando a pessoa toma consciência do mal que ela fez, quando a pessoa reconhece o mal que ela fez. O arrependimento vem disso, desse reconhecimento, que a pessoa vê o estrago que foi feito, né? Que não teve fruto aquela atitude. Então, tudo isso serve para abrir os olhos dos homens, para despertar neles as consequências, porque a gente aprende com os nossos erros, é a forma com que Deus nos ensina, não tem o que fazer, é a forma que nós estamos. Nós aprendemos com os nossos erros. Por quê? Porque nós não sabemos amar, e nós mesmos não temos essa disposição. Essa disposição é formada, é gerada pelo conhecimento. Pelo conhecimento que quando o ser humano busca conhecer a Deus e o que Deus deseja. Essa disposição é gerada através da própria dor. Quando o ser humano vê, olha, não valeu a pena essa coisa que eu fiz, não valeu a pena essa situação aqui, né? Então gera uma disposição maior nele de buscar o bem. Então, mais uma coisa o ser humano nunca pode falar, nunca pode falar. Ah, mas
O mal não é nossa culpa, né? Nós não temos nada a ver com isso, né? Né? Nunca vai poder falar assim, não, mas então por que que tem demônio na terra para nos tentar? Então por que que Deus permitiu eu cair nessa cilada? Por que que Deus permitiu eu fazer esse adultério? Por que que eu fiz isso? Por que que eu não sei o quê? Por que que eu... Por que então, né? O ser humano às vezes assim quer é, se justificar, que é aquela mesma coisa do Adão e da Eva, né? O Adão joga a bola para Eva e culpa Deus, a Eva fala que foi a serpente. Então o ser humano tem isso, né? É o demônio, é porque tem demônio, a culpa é do demônio, enfim. Mas na verdade não, gente. Mesmo Adão e Eva passando pela tentação, elas não tinham nenhum poder sobre eles se eles não tivessem dado essa legalidade. Eles deram legalidade, né? Eles quiseram ouvir, eles não quiseram calar aquilo. Não quiseram, mas eles quiseram experimentar aquilo que lhe foi ofertado. Então, o ser humano, na sua vontade, na sua liberdade, decidiu. Ele poderia dizer não, mas ele disse sim. Então, o ser humano escolheu. O ser humano escolheu. E não vai poder dizer, não, foi o mal, é maior do que eu, não. E tentar é, agir como uma vítima, né? Que não tem culpa de nada, né? Então, não é isso. Então, na verdade, foi o homem mesmo. O homem não pode dizer que pecou forçado pelo demônio, né? Não pode falar nada disso, né? Na verdade, não. Ele escolheu. Um homem com sua vontade que vai dar concessão para ele. Essa é a verdade. E o certo, seres humanos ser verdadeiros e íntegros com Deus, é todos assumir isso. Parar de culpar Deus, parar de ficar vendo mal fora de si, perceber, não, fui eu com a minha escolha. Fui eu com a minha escolha errada, né? Fui eu com a minha escolha que fiz errado. Assumir a verdade, entendeu? Porque não pode falar assim, ah, não, mas foi o demônio que pegou minha mão e fez eu ir lá no celular e ver aquela pornografia. Ai, foi o demônio que, na hora que eu só tava mexendo no computador, fazendo não sei o quê, aí apareceu do nada um site para mim clicar e não tenho culpa, né? O site apareceu na minha tela e eu fui e cliquei. Não, a pessoa com a vontade dela teve curiosidade e quis olhar. Ela poderia não olhar e fechar a janela e ignorar. Ela poderia escolher ignorar, mas ela escolheu, ela consentiu, ela não quis calar aquela tentação, entendeu? Ah, mas se não tivesse a tentação, não seria mais fácil? Vai, mas como você vai saber se você ama de verdade? Vai ser então um amor assim? Não, já sabe que não é amor. Porque se tem a tentação, mas a pessoa ela não consente, então ela está amando a Deus. Ela não quer o mal, então ela está amando a Deus. A tentação acaba servindo de confirmação para Deus e para ela também. Nossa, realmente, aquilo que eu tô vivendo, aquilo que eu tô estudando, eu tô vivendo um mandamento, eu tô vivendo de verdade com vida. Eu não quis aquilo. Eu não quis aquilo. Então, na verdade, para ela vai servir de um teste e só vai produzir frutos bons, nunca ruins. Nunca ruins, né? Porque Deus quer confiar em nós, quer que nós amemos Ele livremente. Não quer que a gente ame Ele só quando as situações estão convenientes, quando não tem nenhuma dificuldade. Como que nós vamos amadurecer e aprender o verdadeiro amor se não é testado, se não passa pelas provas, se não passa pelas dificuldades? Como que nós vamos realmente amar de verdade se não tem a liberdade, né? Então, é também para mostrar para nós, olha, vocês têm liberdade. Se vocês não tivessem liberdade, eu tiraria, então eu facilitaria. Não, para não tirar a liberdade de vocês, eu permito toda essa realidade, para manter a liberdade de vocês. Então, é um sinal de que nós temos liberdade, na verdade. Se fosse uma coisa controlada, né? Se fosse uma coisa em que fosse tirado de você, não desenvolveria verdadeira maturidade, amor verdadeiro. Então, mesmo o demônio na escolha dele ter se revoltado contra Deus e caído junto com os anjos lá, que se perderam junto com ele lá e caído, né, na batalha que aconteceu,
com os anjos bons e os anjos maus, mesmo assim, né? Hoje ele está no mundo, você não pode falar assim, mas o demônio é que avacalha a gente. Porque Deus, ele acaba sendo instrumento de Deus também, para esse propósito, para te levar a um amadurecimento. Ele acaba sendo instrumento nas mãos de Deus para desenvolver em você, para te ajudar a desenvolver uma vida de amor verdadeira por Deus, porque as provas te amadurecem no amor. Sai daquele amor sentimento. Sai daquele amor que é só sentimento, que quando tá tudo bem ama e quando tá tudo mal não ama. Então, os próprios sofrimentos causados pelas influências, né, do mal, acaba sendo acaba que se você ver da luz, se você sair da visão baixa, que é só a visão de dor e de aborrecimento, você vai ver que é instrumento de Deus. E o mal não é o mal que domina, não é o mal que rege nada, quem rege tudo é Deus. Então, quando ele permite uma tentação, é ele que está permitindo. E ele, então, o próprio demônio se torna instrumento nas mãos de Deus. E se você se resigna, passa pela batalha, pela dificuldade, mas continua amando, louvando, rezando, acreditando em Deus, né? Se fortalece cada vez mais. Então, o testemunho que você vai dar, verdadeiro, não é assim, o demônio me atacou. Não, não. Nossa, Deus me fortaleceu, né? Deus me ensinou uma coisa nova, né? A se resignar, né? Deus mostrou que está comigo, então você vai dar mais evidência ainda para o poder de Deus do que para o mal, se você foca em Deus, entendeu? Porque do próprio mal ele tira um bem, porque tudo foi transformado, né? Tudo. Então, do próprio mal, nada escapa de Deus, nada escapa do regime de Deus, né? Se Deus permite uma pessoa ser tocada, ser tentada, sofrer até um ataque, né? Como alguns santos sofreram um ataque, mas é o próprio Deus permitindo, é o próprio Deus os tocando. E é para um bem, é sempre para um bem, é sempre para purificar, é sempre para reparar aquele sofrimento ali que a pessoa se torna vítima de amor e também repara por outras pessoas. Então, vira uma alma reparadora. Então, ao contrário, é só coisa boa é tirado, só frutos assim verdadeiros, férteis é tirados, até das coisas piores, porque Deus transformou toda essa realidade, toda essa realidade. Então, e outra coisa, né, isso também, quando a gente passa por essas coisas, faz com que a gente também veja, olha, isso não presta, aquilo de você, sabe? Realmente, vamos ver se você tem nojo mesmo do mal. Porque é fácil falar, eu tenho nojo do mal, mas e quando está numa situação? E quando está numa situação que está diante de você, você realmente rejeita o mal? Você realmente rejeita o mal de verdade? Ou é só rejeita quando está longe? Mas quando tá numa realidade, você cai, você quer e faz. Entendeu? Então, como você realmente não quer o mal, porque não querer o mal não quer dizer que você é dentro de você, é na intenção sua. Não é uma coisa que externamente você tem que estar em um lugar que prove que você não queira o mal. Às vezes você pode ser colocado em uma situação, mas você não quer aquele mal. Por exemplo, você está na faculdade e aí lá tá um monte de gente usando droga, entende? Aí você fala, eu caí porque eu estava na faculdade, eu fui para uma faculdade, eu era um menino de Deus, de igreja, um jovem de Deus. Mas eu fui fraco, né? Porque por causa da faculdade, aí por causa dos colegas da faculdade, porque o pessoal lá na faculdade usa droga, cheira pó, tá? Entendeu? Mas não foi a realidade que te aproximou de verdade, já estava no seu coração uma coisa que não foi calada, né? Um desejo que não foi calado. Você desejou e consentiu experimentar aquilo, entendeu? E não basta estar. Isso já estava, vamos dizer assim, é uma coisa que não foi dominada antes, é uma coisa que não foi trabalhada antes, é uma coisa que não foi calada antes, né? Já estava no seu coração e aquela situação só acendeu o pavio, né? Mas poderia ser muito diferente se você não quisesse, se você tivesse aversão ao pecado, você poderia estar na faculdade, você ia rezar por aquelas pessoas que você está vendo fumar. Você ia sentir compaixão, você ia sentir dor por aquela realidade, não vontade de fazer o mesmo. Ao contrário, seria mais fácil você sentir vontade de falar uma palavra para eles, né?
Falar, não façam isso com vocês mesmos, né? Não, não se deve fazer isso, né? Então, você sentiria mais incômodo, né, para que aquelas pessoas também saíssem daquela realidade do que entrar junto na lama com elas, entendeu? Então, a pessoa, nós podemos, então, o mundo tem um segredo, né? É uma escola. Mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante dos desafios, serve para que nós amemos a Deus, serve para que nós confirmemos o nosso amor para Deus e serve para que nós rejeitemos o pecado, serve para que a gente rejeite o mal e queira o bem. Então, e quando a pessoa erra por uma inexperiência, porque viu que era fraco, porque a gente não se conhece enquanto passa por uma situação. E é uma forma de Deus nos educar também. Então, quando a gente passa por uma situação em que a gente viu que a gente foi pequeno, olha, eu não sou forte igual eu pensava, eu não sou nada, né? Eu não deveria confiar em mim, né? É uma presunção achar que eu por mim mesma posso alguma coisa. Então, quando a gente passa por essas situações também, serve para nos humilhar, para que nós percebamos o nada que nós somos, o quanto que nós somos dependentes de Deus, né? O quanto que nós por nós mesmos não podemos nada, 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 né? Mas também serve para que nós possamos também ver a própria experiência gerada, né? A partir do momento que ela gera em você um arrependimento, um aprendizado, olha, isso não presta. Isso aqui não produz fruto nenhum, só dor, só sofrimento. E, né, eu passei por uma situação dessa, sei lá, você foi numa festa e acabou enchendo a cara pela primeira vez. E fez a experiência, sei lá, de ficar bêbado, né, de passar por isso. Mas também serve para que você pense e reflita, ó, isso não presta. Nem tudo que os amigos oferecem vai ser bom, tá? A bebida parecia boa, mas não era boa, de verdade, né? Então, mas também serve para que mas a pessoa tem que ser verdadeira. Eu que quis tomar, ninguém me obrigou. E se a pessoa foi obrigada, ela vai sentir nojo daquilo. Se ela não foi obrigada e escolheu fazer, ela também vai sentir, ela vai reconhecer que aquilo não foi bom. Ela vai detestar o mal, ela vai reconhecer, ela vai sentir uma repugnância pelo que fez e não vai querer nunca mais. Então, meio que ela vai ficar traumatizada. Às vezes, o Senhor nos permite ser traumatizados, mas não é para o nosso mal, nunca. Às vezes, o Senhor nos permite traumatizar para que, porque quando a pessoa traumatizou, ela vai falar assim: nossa, bem que a minha mãe me avisou, não quis ouvir, mas nunca mais eu vou fazer aquilo de novo. Nunca mais eu vou desobedecer a minha mãe, nunca mais eu vou cair nessa conversa e tomar a bebida que me foi oferecida ali naquela boate, naquela festa. Nunca mais eu vou fazer tal coisa. Nunca mais, não presta. Então, às vezes é um trauma que cura, sabe? Não é um trauma assim que mata, não é um trauma que faz um mal, é um trauma que faz um bem. Precisa realmente que o pecado, de certa forma, nos traumatize, não no sentido de desesperar a salvação, não no sentido de achar que Deus nos vomitou porque nós pecamos, Ele não nos ama, não no sentido de pensar que nós não temos salvação, não no sentido de se sentir o lixo e querer acabar com a vida, nada disso. Não nesse sentido, não nesse sentido, né, de desistir, de desistência, de desânimo, porque aí seria pecar contra a misericórdia de Deus. Seria dar mais valor por aquela situação. Não, mas você mesmo na situação traumática, mas você se arrependeu, confessou, você consegue tirar a luz disso. Olha, isso realmente não é bom. E você ainda é um testemunho para outras pessoas que de experiência real, gente. Eu passei por isso. Quando eu falo com vocês que não deve, vocês têm a liberdade suas, mas eu falo com vocês, não, isso não presta, porque eu passei por isso. Então ainda serve de uma experiência para você passar para outras pessoas, entendeu? Então nós temos que aprender a lidar, que até os nossos erros, a gente aprende isso na divina vontade, a gente não vê mal em mais nada. A gente não tem saudade do que fez de errado, nada disso, mas a gente não vê mais isso. A gente vê tudo transformado por Deus. É porque Jesus realmente transformou todas as realidades e até de um mal feito se tira um bem. Ah, mas e se a pessoa foi lá e matou outra pessoa? Pois é. Mas até daquele mal feito, o ato da pessoa em si não tem fruto nenhum, né? Mas o que Deus faz através daquilo, porque a vontade dele permitiu aquilo, sempre é a vontade de Deus, ou querida
que é o que ele quer e deseja, né? Que ele fala para aquela pessoa, não matarás, está no mandamento. Mas, mesmo quando a pessoa, na escolha dela, escolhe desobedecer, a vontade de Deus está ali, que deu a vida para aquela pessoa, que permite que aquele assassino esteja vivo, permite que aquela arma, né, funcione e dê o disparo, permitiu que aquela bala entrasse e matasse e provocasse a morte daquela pessoa. E sai atos poderosos de reparação por trás de tudo isso, porque às vezes aquela pessoa ali foi usada como instrumento da justiça divina, como ele usa dos demônios. Então aquela pessoa ali foi usada também, para, às vezes, para castigar aquela outra pessoa, mas aquele castigo não por mal, sabe? Mas para purificar aquela pessoa, para salvar aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está vindo para um caminho e Deus decidiu, vai parar agora, vai parar agora. Então tem tanta realidade e nós não devemos pensar mal de Deus por causa disso. Ao contrário, é sempre bem. Então, mesmo aquela pessoa, né? Mas aquela pessoa matou, ela vai pagar com as consequências, a consequência, a prisão. Tudo serve de meio de reparar, tudo serve como purificação, né? Então, tudo serve como purificação. Ah, mas aquele assassino tem que se arrepender, ele não fez algo de errado. Sim, ele fez algo de errado, ele precisa se arrepender, ele vai ver o mal que ele fez, mas ele não pode virar e pensar assim, chegar diante de Deus depois, no juízo particular dele, quando ele morrer, ele não pode virar para Deus e falar assim, eu não mereço o seu perdão, eu não me arrependo, eu não quero o seu perdão porque eu cometi um pecado horrível, eu não mereço o seu perdão. Isso aí pode fazer a pessoa se condenar na hora. Porque ela não aceita a misericórdia de Deus, porque Deus vai explicar para ela que aquela escolha que ele fez, ele permitiu que ela fizesse, que não é ela que tem poder. Mas fui eu que apertei a arma e atirei. Quem te deu a vida? Quem permitiu você respirar naquele dia? Quem permitiu você mover as mãos? Quem permitiu você apertar o gatilho? Quem permitiu? Quem permitiu? Mas se eu só não queria isso, eu só disse não matará. Sim, sim, mas quem te deu a liberdade? A escolha, né? Eu te dei a escolha, eu te dei a liberdade, mas Senhor, mas eu fiz algo. Fez, não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está certo, mas eu estou te dizendo que eu te perdoo. Eu estou dizendo que eu te redimi na cruz, eu vi o seu ato. Na minha vida, aí Jesus vai falar para a pessoa, quando eu estava na terra, eu vi todos os atos humanos, eu reparei do primeiro ao último homem da face da terra. Então eu reparei essa realidade em que você dispararia naquela pessoa. Eu reparei essa realidade, eu reparei os assassinatos que seriam cometidos, né? Porque eu fui também assassinado, né? Eu sofri essa violência da mão dos meus algozes e eu reparei por todos que passariam por algum tipo de violência. Eu também rezei por aqueles que cometeriam essa violência. E acabou que os meus algozes que me maltrataram se tornaram instrumentos da divina vontade também para que eu fizesse a redenção acontecer. Eles se tornaram instrumentos, eu usei do mal deles para o bem. A mesma coisa que eu faço com você hoje, fazendo isso. Então, você errou sim, você errou, você cometeu um erro, você pecou contra mim. Você não me amou, né? Você amou mais a sua vingança, o seu ódio, né? Você fez errado, mas eu fiz isso, isso e isso. Eu salvei essa pessoa através dessa morte tão violenta, né? Eu fiz isso, 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 isso. Então a pessoa tem que ver luz e ver a misericórdia de Deus. É claro que ela vai pagar no purgatório, é claro que ela terá que se retratar, né? Até ela entender tudo isso. Claro que ela terá todas as consequências daquele ato. É terrível, não queira ser o pecador, né? Estar nesse lado é terrível, não é brincadeira. Ser o culpado não é brincadeira, né? Ser de certa forma o culpado não é brincadeira, porque a pessoa terá que aceitar tudo isso que Jesus vai falar. Se ela se revoltar contra isso e falar, não acredito, Jesus, eu não acredito nisso aí, não tem como eu sou ser desse jeito, não tem como, eu não aceito o seu perdão, o meu pecado supera tudo. Vai fazer igual Judas, vai ser desesperada da salvação. Então a pessoa tem muito risco. Por isso que a gente tem que rezar muito pela conversão dos pecadores, porque essa conversão verdadeira só será verdadeira na pessoa se ela tomar toda essa consciência, entendeu? Se ela aceitar tudo isso, aceitar o perdão de Deus, mesmo ela tendo feito absurdo, ela não ficar se vendo maior do que Deus, não ficar vendo o pecado dela acima de Deus, porque todas essas situações foi justificada por Jesus.
Então, ela em si mesma, o mal dela, então é infértil, porque ela não pode falar assim, eu que destruí, eu que com a guerra matei, eu que dizimei, eu que tenho poder, os meus atos de ódio são poderosíssimos. Não é, porque a vontade de Deus tira o bem de tudo. Bem de tudo. Um bem de tudo. Então, é muito sério isso. Mas não queira isso. Não pensa assim, então tá bom, então vou fazer qualquer coisa. Então, não, Deus conhece a sua intenção. Não é bobo, não. Ele não é bobo, não. Não queira isso. Isso não é bom. Isso é uma forma com que Deus permite, né? A vontade permissiva de Deus. Mas você foi feito para viver a vontade querida de Deus. Fazendo bem, vivendo o amor, vivendo o que Deus quer de você, né? Então, isso só atrasa a sua vida. Isso só causa dor, porque não é fácil se arrepender quando se vê as coisas dessa forma. Não é fácil, é uma dor muito grande, entendeu? E a pessoa precisa se anular muito. Por isso que os pecadores assim, alto grau, precisam de muita oração, né? Ainda mais quem fez uma coisa muito, mas muito considerada muito abominável, como um pedófilo, enfim. Precisa de muita oração para se arrepender. Mas se ele se arrepender e aceitar tudo o que Jesus falar, e aceitar todas essas verdades, ele volta para a inocência batismal, né? Deus o restitui. O arrependimento purifica o ser humano, entendeu? Porque tudo Deus transformou e tirou um bem. Então a pessoa não vai ver o mal dela mais. Ela vai ver o ato que ela fez, mas na frente o sangue de Cristo, na frente o mérito de Cristo, na frente as luzes do Cristo, na frente o que o Cristo fez, porque é como se ele refez o ato dela, fazendo o ato correto. Então vai ter um ato correto em cima do ato dela, né? Tem uma coisa que é coberta pela vontade de Deus, né? Mesmo o ser humano escolhendo, mas tem uma realidade que é coberta, tem uma realidade. Gente, é muita coisa. O que Deus faz, que quando você olha, você fala assim, nossa, parece que nem tem mal mais. Entendeu? Mas é por causa do que Deus realiza. Nós em nós mesmos não vencemos o mal. Nós em nós mesmos não lutamos por nós mesmos. É o sangue de Jesus que tem poder. É em Jesus. É unidos a Ele. É vendo as coisas nele. Né? Não queira sozinho, né? Mas é vendo as coisas nele. Ele que venceu o mal. Ele que venceu essa realidade. Nós não podíamos reparar nem nós mesmos, imagina a humanidade toda, né? Então, ele que venceu o mal. Ele que fez as nossas vezes, pediu desculpa por nós, fez aquilo que não poderíamos fazer para que hoje a gente assuma o que ele fez. Mas assumir essa vida nova é largar a vida velha. Não é ficar ofendendo mais ele. Tá, é muito sério isso. É muito sério. Ah, então não tem problema pecar, porque né, tudo ele. Não é assim não. Não é assim não. Né? Se a pessoa insiste, é sinal de que ela ama o pecado. Se a pessoa, uma vez que você conhece, você está frito. Né? Porque o conhecimento te dá essa responsabilidade. Você sabe, né? O que eu não quero. É muito mais complicado quando a pessoa tem consciência total, porque nesse caso a pessoa não tem ainda a consciência da verdade, do que Deus está fazendo, do que Deus, por mais que ela veja assim, mas ela não tem, ela talvez sabe o mandamento, não matará, mas ela não tem uma dimensão tão, né, poderosa. Mas a partir do momento que a pessoa tem, acabou. Então, se a pessoa insiste, é porque ela ama o pecado, né? Ela ama se dar a sensação, seja de matar alguém, seja a sensação da droga, seja a sensação do adultério, seja o que for. A pessoa gosta de se dar aquela sensação. Então, isso não vai ter verdadeiro arrependimento desse jeito, não. Porque o verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer a verdade. A verdade, né? Então, é muito sério. Aí Jesus traz uma realidade muito séria, né? Porque ele fala que o mundo hoje, ele quer colocar Deus no banco dos réus, né? Então, hoje, a gente ouve essas coisas, né? Que o Senhor fala sobre o perdão dele, né? Sobre essa realidade toda. E que o homem precisa reconhecer que o próprio mal sai do coração dele e precisa mudar os pensamentos, as atitudes. Aí vem os humanistas, né? Os psicólogos humanistas, né? Querendo pôr Deus como o culpado, né?
Aí a pessoa, sei lá, vai procurar um psicólogo e eles falam, não, esse pensamento de culpa que você tem no seu coração de que tem algo de errado, que você sente mal pelo que você está fazendo, isso aí é opressão. Deve ser porque você foi criado. Ele já pergunta, qual que é a sua religião? Você foi criado na igreja, né? Ah, os padres, a Bíblia, a igreja, coloca muito esses pensamentos mesmo em você, essa preocupação de você rever suas atitudes e põe e eles colocam em você um jugo e não te deixa, não, você tem que ser feliz, seja você mesmo, né? Você é livre para fazer o que você quiser, ter os seus pensamentos, né? Então eles são totalmente contra isso, né? São totalmente contra essa verdade. Não, não tem nada de pecado, não. Você pode dar a sensação que você quiser para você. Não tem dessa, não. Não tem importância, não. Mas você precisa ser livre. Isso é opressor. Sai desse sistema opressor. Então, quantos querem, né? Tratar Deus assim? É a religião que criou essa coisa de mal. É a religião que criou essa coisa de inferno, disso e daquilo, para deixar as pessoas apavoradas, assustadas, com medo. Então, elas não conseguem ser felizes, ser livres, porque elas ficam com medo e não sei o quê. E falam um monte de coisa. Não, que isso? Você tem que se arrepender do que você fez. Não, nada a ver, né? Então, nada a ver. Então, todas as realidades assim. Então, são pessoas assim, advogados do diabo, né? São pessoas assim que estão totalmente contra, né? E quer colocar Deus como culpado, né? Quantos, né, racionalistas, né, querem dizer, ah, então Deus que errou, né? Porque não podia, então não deveria nos permitir viver na terra com demônio, né? Não poderia ter essas coisas. Então Deus é o, porque um argumento dos que dizem ateus, né, é justamente falar isso. Mas se existisse Deus mesmo, não teria o mal. Não teria o mal. É um dos argumentos que eles usam, né? Para falar que não existe Deus coisa nenhuma, porque tem muita guerra, muita doença, muito isso, muito aquilo. É como se fosse Deus que criou isso, como se fosse Deus, né? Como se fosse Ele, né? E outra coisa, que Ele não tem controle de nada do que está acontecendo, né? Que o mal está super dominando o mundo e que a pessoa só vê o mal enorme, o monstro, e Deus não está nem aí. Se tivesse um Deus mesmo, exterminaria tudo, né? Então é uma visão tão estranha, né? É uma visão tão esquisita. E quando eles imaginam o mundo, quando eles constroem o mundo através de um filme, né? Quando eles têm uma visão de mundo, é sempre assim: reduzir a população, porque reduzir a população é uma forma de acabar com o mal da poluição, fazer tal coisa para fazer isso e aquilo, controlar o ser humano, ter uma única pessoa mandando no mundo todo. Então eles pensam, né, de uma forma totalmente errada, né, de uma coisa assim, tirar a liberdade das pessoas é o melhor meio de dominá-las, né? Então eles sonham com esse domínio mundial, né? Sonham com essa realidade em que as pessoas não têm mais liberdade, né? Porque eles pensam assim, nós temos que corrigir essa terra, nós que temos que corrigir Deus, nós que temos que corrigir a vida, né? Nós que temos que fazer isso e aquilo. É assustador, né? Eu tava assistindo um filme que chama Doador de Memórias. E aí eles fizeram um outro mundo, né? Como uma cidade sobre as nuvens, assim, criou separado da terra, né? E uma população sendo desenvolvida ali, né? Só que uma pessoa, né? Uma mulher e alguns anciãos é que tinham a sabedoria e o conhecimento das coisas e as outras pessoas não. E as outras pessoas eram todas controladas, porque o controle era a forma de manter uma ordem e uma paz. E aí, para não ter mais as guerras, para não ter mais a inveja, a raiva, o ódio, a vingança e todas essas realidades, né, de tragédias, de mal, eles tiraram a memória das pessoas, né, fizeram de uma forma lá, as pessoas todas perderam a memória de quem elas eram, a memória de tudo que aconteceu, né, tanto do bem quanto do mal, tudo. Elas perderam a memória de tudo, da vida, de tudo que já aconteceu no mundo, de bom e de não tão bom, né? Elas perderam a memória de tudo, então elas ficavam como que robôs,
Aí elas tinham que tomar uma dose diária de um remédio lá, que esse remédio tirava delas todas as sensações, tudo, né? Elas eram totalmente controladas, então elas não sabiam o que que era o amor, o que que era sorrir, o que que era brincar, elas não tinham nenhum tipo de emoção, nada, 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 nada. E elas eram totalmente controladas e monitoradas, então tinha horário para dormir, eram super vigiadas, né? Então, as crianças não existia mais nada assim, eles não sabiam nada, perdeu a memória de tudo. Então, a criança, os filhos, eram como que produzidos numa, sei lá no que era aquilo, sabe? Eram criados em um lugar, as crianças, e depois levada para famílias, né, dos pais, que seriam os pais daquelas crianças, tipo, pais adotivos, que não é pai biológico, não tinha nascimento, não tinha nada disso, não tinha experiência com nada disso. Nada, as pessoas perderam tudo, toda a memória, toda. Foi tirada a memória de tudo que elas aprenderam, tudo, de fé também, apagou a memória de fé, tudo, tudo das pessoas, tudo, né? Então, elas viveram nessa realidade. Então, aí eu estava vendo a visão do homem. O filme critica isso, né? Fiquei pensando, o homem mesmo não quer perder a liberdade. O homem teme perder a liberdade, mas ele está olhando para a pessoa errada. Porque ele fala que a fé é que vai tirar essa liberdade dele. Porque quando eu vi aqueles anciãos, eu pensei assim, eles estão falando dos profetas, dos padres, daquelas pessoas que têm uma influência cristã na vida dos outros, que passam um legado, né? Que passam um legado, valores. Mas eu fiquei pensando muita coisa vendo o filme, né? Assim, tem esse lado crítico no filme, mas também tem luz, muita luz, em tudo, né? Mas assim, fiquei pensando assim, eles estão olhando para o alvo errado, porque lá no fundo o homem sonha a liberdade dele, mas aí rapidinho quer lá estender as mãos para o anticristo, achando que um governo único com uma pessoa que promete uma igualdade, porque ela prometia igualdade para todo mundo, ninguém era melhor do que ninguém, né? Só que a forma humana de ministrar as coisas é tirando a liberdade das pessoas, é tratando as pessoas como robô. E Deus não quer isso. Então, vocês querem criticar, dizendo que Deus é assim, que a fé faz isso, é mentira. Falar assim que a fé coloca nas pessoas uma bola de chumbo nos pés, que a fé coloca nas pessoas um controle, né? E que tira delas toda a liberdade, é mentira, porque a verdadeira liberdade está em Deus, não está no mundo. Então, o homem, quando ele pensa em criar um sistema e que ele pensa que vai consertar, ele mais avacalha, porque essa pessoa que fez isso causou uma desordem tão grande que ela tentou evitar. Ela achou que fazendo isso tiraria o povo de uma desordem, mas ela criou um sofrimento muito maior, porque tirou a liberdade total das pessoas. Se Deus não faz isso, Deus não quer. No reino da divina vontade, quem vai estar lá é quem quer a vontade de Deus. Quem não quiser não vai estar, né? Não vai ter pessoas ali que vai dizer, mas eu fui forçado, me colocaram um remedinho para me fazer a vontade de Deus. Nada a ver. E as pessoas, Deus não quer ninguém com memória apagada. Deus não quer que as pessoas esqueçam todos os próprios sofrimentos, a luta que chegou. Ao contrário, a memória nos fortalece, porque produz em nós uma gratidão por Deus muito grande. Uma gratidão de ver também do buraco que Ele nos tirou, de ver toda a história da criação, da redenção. A memória é uma coisa maravilhosa quando é usada por Deus, né? Quando está no regime divino. Deus não quer tirar de nós essas alegrias, mas muitos pensam que viver para Deus é perder a alegria, perder esses momentos, né? E outra coisa, essa senhora que fez esse lugar lá, ela queria corrigir. Olha o mal que ela falava. A neve é um mal. Então tirou das pessoas a memória com a neve, as pessoas que tinham memória de andar de trenó na neve, de brincar na neve, a memória do frio, a memória do calor, tirou tudo. Porque disse, o calor faz mal, a neve atrapalha a plantação, né? Então foi tirando tudo. Só que ela estava criticando a criação. A criação não tem desordem. Não adianta você pegar os seres humanos, se está no ser humano a desordem, e levar para um lugar e achar que é assim que resolve, igual se pensar assim, vamos criar um outro planeta e levar umas pessoas. Não é, tá levando a desordem para outro lugar, só tá transferindo, porque tá dentro do ser humano, né? Dentro das escolhas que o ser humano faz, né? Se o ser humano não volta à ordem,
não vai mudar, né? Então é dentro do ser humano que precisa mudar, é dentro dele, né? E aí os psicólogos vão falar, não, você é perfeito, você é maravilhoso, né? Como você é, né? Enfim, é assustador. Então o ser humano quando tenta corrigir Deus, quando tenta, parece que põe Deus no banco dos réus através dos filmes, sabe? Quer manipular as pessoas de certa forma para ter medo, porque no final o menino falou assim, nunca acredite nos anciãos, né? E nos anciãos eu pensei nos profetas, eu pensei no Abraão, eu pensei em todos os que Deus usou para trazer a mensagem dele, né? Eu pensei em todos os que é referência de sabedoria para nós, os pais, os avós, os padres, enfim, né? Todos, essa coisa mesmo de uma herança, né? De valores, né? Nada a ver, né? Mas também é interessante, né? É interessante muitas coisas também que eu vi lá, assim, muito interessante. Dá para ver de várias formas, em vários ângulos, né? Só que essa parte ficou mais forte para mim, porque de mostrar assim, ó, o homem não sabe, o homem tem essa visão de que ele que vai consertar o mundo, de que ele que vai construir um reino humano de justiça e não vai, porque ele não vai conseguir fazer isso, porque quando o ser humano pensa em construir um lugar de justiça, a única coisa que eles pensam é controlar a população. Se não controlar a vontade das pessoas, se não controlar elas, não tem jeito. E como que vai controlar elas, né? Causa primeiro o caos total, né? Causa o caos total, né? Para que elas fiquem desesperadas e aí aparece um salvador para elas, mas um salvador homem, humano, para elas, né? Para que elas, né? Corram para esse salvador humano que vai dar tudo para elas, que elas vão estar desesperadas com fome, com frio, querendo remédio, só coisa terrena, né? Então, elas vão querer o nosso controle, elas precisam, né? Elas vão querer o nosso controle. Se não quiser, a gente dá um jeito, porque nós vamos dar uma única, nós vamos tirar delas tudo e dar essa solução para elas. Mas contra a vontade de Deus, forçando elas, né? Quem não quiser, a gente mata, né? Quem não quiser, a gente prende. Então, assim, contra a vontade delas, não vai perguntar se vocês querem ou vocês não querem, né? Vai ser isso e pronto. Então, eles querem, eles sempre sonham com um jeito, né? De tornar as pessoas robôs, de tornar as pessoas escravas, né? De tornar as pessoas reféns, né? De certa forma, também, de certa forma, quando é muito pesado, um controle muito pesado, como é na China, né, as pessoas podem se revoltar. Aí eles pensam, esse povo aqui não funciona assim. Vamos fazer parecer que elas estão recebendo a liberdade. Deixa elas levantar a bandeira delas, defender o que elas querem, deixa elas fazer o que elas quiserem, porque elas mesmas entre si vão brigar, né? E assim elas já nos ajudam a eliminar os fracos, né? Que fiquem só os fortes. Então ele já faz essa seleção usando as próprias pessoas que brigam umas com as outras, né? Então já define também quem quer a besta e quem quer não quer. Só que é um salvador humano que vai aparecer para uma realidade materialista, totalmente materialista, né? E Deus não quer isso. Deus também ele é justo. Só vai para o reino quem quiser ele. Também ele faz uma seleção, mas essa seleção é pautada no amor, na justiça, na verdade. O ser humano vai ter todo o entendimento e ele vai escolher por livre, espontânea vontade, sem ser obrigado. Deus não faz isso, Deus não vai pagar a memória de ninguém. Deus não é assim, Deus não é esse ditador. Deus é amor, Deus é pai, né? E a nossa vida, a gente não perde nossas memórias, ao contrário. As memórias servem para que nós vejamos o amor de Deus e reconhecemos Ele na nossa vida, né? Tudo que nós vivemos hoje, a nossa vida, a gente passa a ver de outra forma, né? De outra forma, vendo todo o amor de Deus em cada momento. Se antes a gente não olhou para a nossa vida com tanto amor assim, a gente passa a ver através do conhecimento. Então é totalmente diferente, é uma vida nova. Então, Deus é as pessoas amando em espírito e em verdade, com total clareza, com total consciência. Deus não quer robôs, Deus não quer apertar um botão e obrigar todo mundo a amá-la, né? Deus não quer isso, Ele não quer isso, Ele não quer isso, Ele não quer
Não, tiro de você todas as opções para você só ter uma opção, me amar. Não, se você não quiser isso, tudo bem, né? Porque ele respeita, porque não quer ninguém forçado. Ele não quer amor forçado, ele não quer amor mentiroso. Ele quer amor pautado na verdade, na justiça, na ordem, no equilíbrio, né? Então, o sistema de Deus é totalmente diferente, a forma de Deus agir é totalmente diferente. E ele quer que o ser humano confie nele, que o ser humano conheça ele, que o ser humano veja, meu Deus, quando a gente faz por nós mesmos não tem fruto, mas quando Deus faz, tem fruto, as coisas de Deus têm fruto. Deus é tão poderoso que até nas nossas ações que a gente estraga as coisas, ele tira um bem. Ele torna frutífero tudo. Ele aproveita tudo. Então ele sabe, ele pode nos ensinar também a realmente usar de tudo de uma forma proveitosa, de uma forma verdadeira, de uma forma justa. Então, quem melhor para nos ensinar a justiça, a fraternidade do que o próprio Criador? Quem melhor do que para nos ensinar os valores do que o próprio Criador? Então, é a verdadeira liberdade, gente. É a verdadeira liberdade. E os outros nesse mundo que está prometendo uma liberdade, seja financeira para você, só estão te escravizando. Você já está com a coleira no pescoço, andando lá sobre eles, lá, sobre os pés deles. Se você ficar achando que esses são seus salvadores, não são, né? Não são. Só Deus pode nos libertar. Só Deus realmente pode nos dar a verdadeira vida, porque nós somos dele. Nós pertencemos a ele. Só ele sabe, gente, o reino dele, do jeito que ele planejou. Só ele sabe o que é melhor para nós, né? E ele quer, mas ele quer que a gente, ele está nos dando a oportunidade de escolher isso livremente. Ele não quer apertar um botão e fazer todo mundo querer isso. Nunca vai fazer isso. Ele quer a liberdade do ser humano, ele não violenta a liberdade do ser humano. Agora, essas pessoas aí vão violentar sim a liberdade dos seres humanos. Vão vigiar os seres humanos, né? Vão dizer isso você não pode falar, isso você pode, isso não pode. Vão controlar o que a pessoa fala, o que a pessoa assiste. Então, é um controle total, mas disfarçado de liberdade e disfarçado de que quer o melhor para você. E Deus não faz isso porque eles não vão te explicar nada do que estão fazendo, eles vão te contar uma mentira. Deus não. Deus vai querer te explicar detalhe por detalhe do amor dele, ele não vai te contar uma mentira, mas vai te contar a verdade do amor dele, que está por trás de tudo. E você fica tão impressionada com esse amor que até nas coisas que você falava ali, com certeza não tem amor de Deus. Numa guerra, numa doença, e você vai encontrar amor de Deus em todo qualquer lugar, mas isso é verdadeiro, não é uma manipulação, não vai ser um tipo de, como que fala assim, quando a pessoa quer pôr na cabeça do outro uma ideia falsa, né? Não é nada disso, é a verdade divina, né? Que a pessoa é livre para acreditar ou não, né? E mesmo assim, Deus não vai destruir ninguém, porque o inferno ali, as pessoas que estão no inferno estão porque escolheram, mas Deus não destruiu nenhuma delas. Deus não destrói nada do que Ele cria. Isso é muito amor de Deus, né? E o amor de Deus permitir que elas vivam numa realidade em que elas escolheram, eu não quero viver com você. Então dá um lugar para elas. Você vê que elas não ficam sem o lugar, né? Olha para você ver isso, gente, né? Então, porque ele respeita, ela não me quer. Eu não vou forçar, né? Mas eu também não vou destruir ela, não vou. Então, assim, é muito amor de Deus. É um amor muito grande de Deus. Depois eu continuo, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Fiat.